mais de meio-dia. Meu nome é Luciane, como a Flávia falou. Venho por intermédio do Instituto do Sono para falar para vocês, a convite da Aline, e gostaria muito de agradecer a HTM por essa oportunidade. Normalmente, nós, profissionais relacionados ao sono, aproveitamos essas oportunidades, até porque somos todos professores, somos todos formadores, somos todos... normalmente damos cursos e aulas a respeito dos distúrbios do sono, e a gente sempre aproveita essas oportunidades para a gente divulgar isso, porque se tem ainda, acho que muito menos do que alguns anos atrás, porque nós fazemos um trabalho de orientação e educação há muito tempo, aqui em São Paulo, pelo Instituto do Sono e alguns outros centros importantes de pesquisa e atendimento em sono, formação em sono. Divulgação do que é a medicina do sono hoje em dia, quais são as consequências relacionadas aos distúrbios do sono, o que acontece e o que a gente vê, que o sono ele é importante para todos os sistemas. Então, falar sobre sono e pele, hoje em dia, a gente tem muito mais confirmações de pesquisa mostrando que existe uma influência direta, na pele, do indivíduo que dorme e do que não dorme. E antes a gente achava que isso acontecia, mas hoje existem pesquisadores comprovando isso cientificamente. Então, é importante que vocês, que trabalham diretamente com o público, que trabalham diretamente com mulheres, obviamente, todo mundo que trabalha nessa área da saúde da mulher normalmente conversa muito, e é muito interessante que vocês tenham essas noções, porque a gente acaba levando orientação de saúde, orientação sobre saúde básica, até por conta do contato íntimo que se tem durante... Quanto tempo vocês não conhecem as pessoas com quem vocês trabalham, suas pacientes, o que seja. Então, é importante se ter a ideia de que a influência do sono é muito importante para todas as áreas, todos os órgãos, E vocês, com esse contato todo, é importante que vocês saibam até orientar, minimamente orientar em relação ao dia a dia e, principalmente, a qualidade do sono. Bem, obviamente, em uma hora eu não consigo falar tudo que eu gostaria, mas é interessante que a gente tenha uma ideia e que vocês tenham uma ideia do que é a saúde relacionada ao sono. Primeiro, isso aqui é só o escopo da nossa apresentação. Tem pointer não, né? Ah, não pega, né? Tá. Então, de qualquer maneira, a gente vai falar sobre esses assuntos, obviamente, interrompendo, eventualmente, se vocês quiserem perguntar. Eu vou deixar um tempinho também para o final, para ver se a gente consegue discutir o assunto, se tiverem dúvidas. Mas o que eu quero deixar aqui, principalmente, a ideia é o que é o sono. Vocês têm ideia do que é o sono? Vocês têm ideia para que serve o sono? A gente dorme 1/3 da nossa vida. 1/3 da vida a gente dorme. Obviamente, não é só para descanso. Tem muitas funções noturnas que acontecem. Muitas funções metabólicas, liberação hormonal, interação da imunológica. Tem um monte de coisas que acontecem. Então, o sono ele é fundamental para que a gente viva e que a gente possa evoluir na nossa existência. Então, normalmente, o que acontece é que o sono é um estado fisiológico, todo mundo tem que dormir, e em que o indivíduo se mantém de olhos fechados, eventualmente até entreabertos. Tem algumas pessoas que a gente diz que dormem de olho aberto, tem assim, um olho entreaberto, mas, de qualquer maneira, a gente não demonstra nenhum tipo de interação produtiva com o ambiente, ou seja, é aquele momento que você está completamente... está desconectado, entre aspas, do meio. Você está apagado, está dormindo. Então, você não tem conexão produtiva, ou seja, você não está trabalhando, você não está falando, você não está se mexendo, mas está ali no momento fisiológico da tua existência, do teu momento de existência. Funções do sono. O sono tem uma função fundamental de restauração. A gente restaura todos os nossos sistemas, os nossos órgãos. Muitas vezes acontecem todos esses movimentos de restauração durante o sono. Conservação de energia. A gente precisa repor as nossas energias durante o sono. A consolidação de memória acontece exatamente durante o período de sono. Então, se eu vejo alguma coisa, se eu aprendo alguma coisa,
se eu fixo alguma coisa, se eu assisto uma aula, ou se eu estudo, é muito importante que eu durma, que eu tenha aquela noite de sono, e a gente revive, rememoriza, retorna várias situações vividas durante o dia, no processo de sono. E a gente guarda nas nossas caixinhas, e a gente organiza as nossas memórias, principalmente num período específico do sono, que é o sono REM. Então, o sono é absolutamente ativo para regeneração, para descanso, restauração, metabolismo, imunologia e tudo, né, relacionado à consolidação também de memória. Se a gente não dorme, a gente não lembra. Eu digo muito para os alunos, o que seja, se vocês querem estudar à noite, durmam depois, porque o famoso branco é quando eles não dormem. Não dormiu, não fixou. No dia seguinte vai ter problema em relação à prova. Então, tem que dormir para memorizar, por incrível que pareça. E proteção, né? É a função imunológica. Quem não dorme fica mais doente, fica muito mais sensível, muito mais fragilizado em relação a tudo que acontece no dia a dia e nas doenças. O sono se modifica com a idade. A gente não vai dormir sempre da mesma forma. A quantidade muda, a qualidade muda. O recém-nascido precisa de 18 horas de sono. Ele vai dormir quase que o tempo inteiro, né? Até porque o sono deles é um pouco diferente, tem função também diferente. As crianças, de forma geral, pequenas, precisam do sono noturno, mas também, normalmente, o cochilo diurno de manhã e de tarde. Então, aquelas crianças em torno de 1, 2, 3 anos de idade, eles precisam dormir durante a noite e ter os 2 tempos de sono para que se recuperem. Isso é fisiológico. Da mesma forma, a partir dos 6, 7, a criança começa a dormir só no período noturno. Então, ela vai mudando o perfil de sono dela para ficar cada vez mais parecido com o adulto. Ou seja, isso é uma maturidade cerebral. Isso vai acontecendo com todo mundo. É assim que funciona. Aí você vê que o adolescente começa a ter muito mais necessidade de períodos mais longos de sono, né? Então, a adolescência é marcada pela necessidade maior de sono. E aí, muito piorada pela situação de privação de sono que eles estão se obrigando a ter hoje em dia por conta da tecnologia. Então, a gente tem grandes problemas hoje em dia em relação ao sono do adolescente. Eles precisam de mais sono e estão cada vez se privando mais por conta da tecnologia noturna. Bem, e, de novo, qual é a necessidade da população adulta? Varia de pessoa para pessoa. A gente sabe que, em média, de 6 a 9 horas por dia, em média, 8 horas de sono seria o ideal, tá certo? Mas isso aí é muito individual. Inclusive, as características do sono também são individuais. Existem os dormidores curtos, como característica genética, e os dormidores longos. Então, pessoas que precisam de 6 horas de sono, e tem os que precisam de 10. E isso é uma característica individual, e a gente chama de dormidor curto e dormidor longo. E isso a gente tem que respeitar. Tem gente que não vai se contentar com 6 horas, e tem gente que vai precisar de 10. Isso é individual, e a gente, hoje em dia, tende a respeitar a natureza individual de cada um. E os matutinos e vespertinos são outra característica específica, normalmente definida geneticamente. O matutino é aquele que dorme mais cedo e acorda mais cedo. E a gente tem os extremos. O matutino extremo vai dormir às 7 horas da noite, 8 horas, e vai acordar às 3 da manhã, 4 horas. E a gente tem o vespertino extremo, que é um indivíduo que vai precisar dormir às 3, 2 da manhã para acordar às 11, 12, 1 hora. Mas é dele, é self, é genético. A maior parte da população fica no meio termo. Nem o matutino extremo, nem o vespertino extremo, tá? Que é o indivíduo que vai dormir por volta das 11 e acorda lá por volta das 7 horas da manhã. Então, isso são características do sono normal, não é doença. Então, ser matutino, ser dormidor curto ou longo, ser matutino ou vespertino, isso é uma característica individual de cada um e que hoje a gente tende muito mais a respeitar. Então, de novo, isso é uma variação que a gente espera, tá? Essa variação que a gente estava falando, né, entre 6
9, 10 horas, a média principal é 8, 7 horas da população, de forma geral. E aí, de novo, o curto dormidor chega a dormir 4 horas, para ele está ótimo. 5 horas. Tem gente que fica bem. E eu vou dizer o quê para ele? Não preciso mais do que isso de sono. E aí eu vou checar o sono dele, ele está ótimo, não tem sonolência. É um indivíduo que dorme pouco, mas fica bem. É diferente do indivíduo que dorme pouco porque não pode, ou porque não quer, ou porque se priva de sono de uma forma, como é que se diz, diária, por conta do trabalho e da vida dele. Vamos falar sobre isso, todas, e mais algumas. Todos engordam de uma forma geral. Vamos falar. Aliás, é uma das complicações da privação de sono. O longo dormidor é o que precisa de mais de 9 horas. Né? Ele não fica no meio dos 7 a 8, a 9. Ele vai precisar de muito mais sono. Mas é o normal dele, não quer dizer que seja doença. E é muito interessante que a gente tem toda uma variação de temperatura, tanta coisa acontece durante o sono, é absolutamente ativo o sono da gente. A temperatura corporal muda o tempo todo. E um dos incentivos para a gente começar a dormir é exatamente a queda da temperatura corporal. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente varia a temperatura corporal e ele é um indutor, né? A temperatura também faz com que a gente inicie o nosso sono. Se vocês forem ver aqui, olha que interessante. À meia-noite, 11 horas, meia-noite, a minha temperatura de 36, eu imagino que ela já esteja descendo. Para eu começar a dormir, essa temperatura vai caindo. Então, à meia-noite, eu estou com 36 graus, mais ou menos. E aí, lá para o meio do sono, eu vou baixando a temperatura. Baixando a temperatura. Vocês já perceberam que de manhã a gente sente um pouco de frio, muitas vezes a gente se cobre? Porque a temperatura mais baixa do corpo da gente, no começo da madrugada, lá pelas 2, 3, 4 horas da manhã. É o período mais baixo de temperatura. E aí o organismo vai aumentando a temperatura para a gente começar a acordar. Então, quando eu acordo, a minha temperatura está em ascensão. E aí eu vou subindo a minha temperatura, meu dia a dia está, né, acontecendo, eu estou trabalhando, estou agindo, e aí eu como. É a sensação da feijoada. Comi, me dá um sono, sabe por quê? Baixou a minha temperatura de novo. Isso é um processo natural, fisiológico, tá certo? Para a gente poder dormir. Então, a soneca pós-almoço é fisiológico. O corpo pede, só que a gente não faz mais. Então, isso aqui é natural. É o que a gente chama de efeito feijoada. Então, a siesta do italiano, a siesta do espanhol, é tudo de bom. Quem dera a gente pudesse continuar dormindo depois do almoço, meia hora, 40 minutos, já é o suficiente para a gente produzir muito mais. Então, se puderem, durmam depois do almoço, um pouquinho, não é muito, 20 minutinhos, só para o cérebro voltar a funcionar bem. Porque ele pede isso, é fisiológico. E aí, depois do almoço, meu alerta aumenta muito, eu vou trabalhar, vou ativo, estou super ativa, temperatura alta. E aí, daqui a pouco, lá por volta das 18, olha o que começa a acontecer. A temperatura vai baixando de novo. E aí o sono começa. Então, a gente tem todo um ciclo circadiano, um ciclo de temperatura, e as células da gente seguem esse processo de ciclo. A pele é um órgão, e a pele tem ciclo. Ela cicla. Toda a parte de regeneração celular acontece em 24 horas, eventualmente. Quer dizer, toda parte, obviamente, não é assim. Mas ela tem um ciclo próprio de tempo, né? E ela, né, cicla exatamente de acordo com todos os sistemas do nosso corpo. Ela tem um tempo da célula se desenvolver e morrer. Ops. Tá. Seguindo aqui, hoje a gente tem um grande problema. Socialmente, o nosso sono não é valorizado, ou seja, a gente tem problemas em entender que o sono é fundamental. Então, existe aquela balança, né? Eu vou para a balada, eu vou dormir. Eu vou trabalhar, eu vou dormir. Então, o que acontece é que hoje os nossos hábitos sociais, as nossas necessidades sociais falam mais alto do que o sono. E aí a gente começa a ter problemas sérios e cada vez maiores. As grandes cidades, a gente vê isso o tempo inteiro. Né? Hoje a gente tem altíssimos níveis de queixas de sono. Mais de 50% da população de São Paulo tem queixa de sono. Ninguém está feliz com o seu sono. Mas também a gente deixa que ele seja ruim. E acaba
por conta do nosso dia a dia, fazendo com que essa balança sono e vida social fique absolutamente desequilibrada. Aí os problemas da gente começam a surgir. Então, o que acontece? Como é que a gente começa a privar o sono? Todo dia, você, ao invés de dormir suas 7 horas necessárias para o seu corpo, você dorme 6. Quantas horas você está devendo? 1 hora. E sabe o que isso é? É cumulativo. Eu conto isso e vou ter que pagar isso em algum momento. Se o meu corpo pede 10 horas de sono e eu estou dormindo 8, eu devo 2 por dia. E isso se soma. O cérebro pede e vai cobrar isso de alguma forma. Então, é aquele dia que você, no dia seguinte, tem que dar uma cochilada, senão você não aguenta. Por quê? Porque você está débito do dia anterior. Então, é aquele sono que a gente vai ter que dormir mais cedo no dia seguinte, para poder, né, superar aquela hora que a gente não conseguiu dormir. Ou seja, isso aqui é cumulativo. Quem não consegue dar uma cochiladinha no dia seguinte, ou dormir mais cedo no dia seguinte para compensar, vai ter problemas, porque não vai compensar no final de semana. Então, a gente não consegue compensar, muitas vezes, o que a gente perde na semana. E isso vai criar problema com o tempo de privação de sono, que é o que a gente, hoje em dia, mais combate na vida moderna. Então, estamos em dívida se a gente não dorme o tempo correto que a gente precisa. Então, falando de novo sobre a importância do sono, ela é aditiva. Se eu perco 1 hora hoje e 1 hora amanhã, eu já perdi 2 no final da semana, se eu conseguir repor os meus outros dias. Então, isso vai se somando. E a gente tem um débito de sono, que a gente pode pagar no dia seguinte ou tentar pagar no fim de semana, mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue. O débito de sono leva ao aumento da sonolência, o que pode afetar o julgamento e o desempenho. Óbvio que a produtividade da gente vai embora. Então, quando eu tenho uma privação de sono, eu tenho toda uma alteração de produtividade, sonolência e todas as outras coisas que vêm junto. E aí, o que são as fases do sono que a gente fala tanto? As fases do sono, normalmente, o sono é um processo dinâmico. A gente passa por várias fases do sono, que são chamadas de sono não REM e sono REM. O sono REM, que é o sono que a gente chama de sono de sonhos, é o período que a gente faz toda a organização da caixinha de memória e aprendizado. É um sono absolutamente ativo e que a gente precisa dele praticamente é o sono que o cérebro faz com que a gente tenha, que ele precisa se reorganizar. O outro sono, né, que chama-se sono não REM, ele é dividido em sono 1 e o sono 2, que é um sono mais superficial, tá certo? Atividade cerebral menor do que a vigília, mas ele está em atividade, ainda tem alguma atividade cerebral. E o sono 3, que é o sono do descanso, é o sono profundo. Então, nesse sono 3 não acontece nada, acontece um monte de coisas. No sono 3, toda a parte metabólica é ajustada. Os hormônios de crescimento infantil são liberados nesse sono. Os hormônios relacionados à diabetes são liberados nesse sono. Então, assim, o indivíduo que não tem sono REM, que não tem o sono N3, normalmente, ele no futuro pode desenvolver diabetes tipo 2. Já tem um monte de trabalhos mostrando isso. Então, assim, o sono ele é dinâmico. Essas fases, elas oscilam a noite inteira. Os ciclos são sempre terminados pelo sono REM, e é um movimento ativo cerebral, períodos de maior atividade e períodos de menor atividade. Mas a gente sabe que a atividade maior do cérebro é durante o sono REM, quando a gente está sonhando e organizando todo o perfil de memória, né, todo o perfil de aprendizado. Esse aqui é vital, a gente não fica sem ele. Eventualmente, se você priva um ratinho de ter sono durante 2 dias, ele vai morrer por hipertermia e descontrole hormonal, né? Descontrole metabólico e temperatura. Então, assim, a gente precisa de sono para viver. Atividade cerebral, só lembrando aqui, olha, o sono REM, que é o período dos sonhos, que a gente já falou, que é a parte toda de memória, também se tem toda uma atividade cerebral de frequência cardíaca, de pressão arterial, de frequência respiratória, alteração das vias aéreas, em comparação com o sono não REM. Então, é um processo de sono absolutamente ativo, e onde as coisas muitas vezes acontecem.
Depende, o sono REM, ele vai ter, em média, 20% do teu sono à noite vai ser de teu sono REM. A gente conta em percentual, porque você tem vários sonos REMs durante a noite. O adulto tem em torno de 3, 4, 5 ciclos de sono REM. Então, no geral, a gente tem em torno de 20% de sono REM, 20% de sono profundo, em torno de 60% de sono superficial. Isso varia de pessoa para pessoa, isso varia de noite para noite, mas é um percentual mais ou menos nesse sentido. Não, eu nunca me lembro do meu sonho. Eu sei que eu sonho. Se eu não sonhar, eu não estava aqui conversando com vocês, porque é obrigatório sonhar. A gente sonha exatamente para ajustar as nossas memórias. Agora, nem sempre a gente vai lembrar, porque você só vai lembrar se você acordar e memorizar ele, na hora que ele estiver acontecendo. A gente só lembra se eu acordo, nossa, eu estava sonhando com isso. Escreve, ou tenta se memorizar, porque é feito para esquecer. Se você não memoriza imediatamente, já foi. Você já não vai se lembrar mais. Então, quem está habituado a memorizar e falar e chamar a atenção de si mesmo para o sono REM, para o sonho que está tendo, quando acorda, ele é o que vai lembrar mais. Eu, como não ligo, não me lembro nunca dos meus sonhos, mas eu te garanto que eu sonho. Todo mundo sonha. Primeiro tem que ver se ele é um curto dormidor ou se ele é um longo dormidor. Provavelmente ele não vai precisar de tanto sono assim, senão jamais acordaria para as 4 horas da manhã na academia. Jamais. Então, provavelmente ele precisa de menos sono do que o habitual. Então, isso pode ser uma característica da pessoa. Agora, se ele for um dormidor de que precise mais de 4 horas, em algum momento isso vai pegar. Ou ele vai fazer uma sonolência após almoço, ou ele vai dar uma cochilada, ou ele vai dormir mais cedo. Mas se isso não acontece, dorme 4 horas, 5 horas e está bem, é porque ele é um curto dormidor. É a característica genética dele. Bom para ele, eu preciso de 9. Você entendeu? Então, isso é individual. Por isso que eu preciso saber, será que ele precisa de mais sono do que ele tem? Não sei, eu preciso entender qual é o perfil dele genético. Você entendeu? Mas, se estiver devendo, ele vai pagar em algum momento, até com a saúde dele. É aquela história da obesidade que a gente vai ver mais adiante. Só para a gente ter uma ideia, eu falo sempre em sono de mulher, porque a gente tem características muito específicas do nosso sono. A gente é regido pelos hormônios, o homem não. Então, o sono da mulher é um sono muito mudado de acordo com os hormônios, que a gente tem durante a vida inteira. Então, vocês imaginem que uma criança dorme todo mundo igual, A criança normalmente dorme igual, tanto homem quanto mulher, não tem diferença aqui, Elas têm o mesmo perfil de sono, quantidades semelhantes de sono. A coisa começa a mudar aqui, na adolescência, porque os hormônios começam a aparecer e os hormônios femininos fazem muito, mudam muito o ciclo da gente, o ciclo de sono também. Então, você vai ter maior atividade cerebral, você vai ter o perfil, de sonolência maior, vai precisar de mais sono, e a menina tem um perfil um pouquinho diferente. Nesse período aqui, a menina pode ter um pouquinho, tem mais tendência a desenvolver depressão. Então, tudo, muitas vezes, relacionado às oscilações hormonais. Nos anos de produtividade, se você for ver, a gente tem um perfil de hormônio, absolutamente diferente. Tem os ciclos, a gente cicla nesse momento, e o sono da mulher também é menos estável, tem muito a ver com a parte hormonal dela. Então, a gente pode ter mais problemas em relação à insônia, problemas em relação aos distúrbios do humor. Então, a gente está mais suscetível. Na gestação, a situação fica muito mais diferente, até porque nós temos hormônio e progesterona aqui em ascensão e mudam o perfil de sono da gestante. Fragmentação, dificuldade de virar, dificuldade de dormir com a cabeceira baixa. Então, ela vai mudar muito o perfil de sono dela. E aí, entramos na menopausa. Para a gente fica mais difícil ainda. A menopausa muda completamente o perfil de sono da mulher. É aqui que aparece insônia e os principais distúrbios do sono aparecem nessa fase, porque os hormônios ainda nos protegiam, por mais que oscilassem.
Mas agora a gente perde, e aí a gente se iguala ao homem, principalmente em termos das doenças respiratórias do sono. E o adulto, né, o idoso. No idoso também a gente tem uma mudança natural, tanto para o homem quanto para a mulher. Aqui a gente está muito parecido com o homem. Então, a fragmentação do sono e a fragmentação das noites são muito relacionadas à idade. Por quê? A gente já não tem mais o hormônio que rege a gente. Então, daqui para cá, a coisa fica muito mais semelhante e as fragmentações existem. Então, o sono da mulher muda, e muda o tempo todo. Então, falando de novo sobre o período da idade avançada, né, hoje em dia da melhor idade, quando a gente vai ficando mais idoso, né, ou quando a gente vai aumentando a nossa idade, a gente tem muito menos tempo de sono. O tempo de sono vai se reduzindo, a qualidade, a eficiência do nosso sono vai se reduzindo, a gente demora mais para iniciar o sono, a gente fica mais tempo acordado durante a noite, né? Você tem períodos maiores de despertar durante o sono. O sono superficial aumenta e o sono profundo diminui. Só o que não diminui, normalmente, é o sono REM, que é um sono protegido pelo cérebro, porque a gente precisa de um monte de atividades nesse período. Então, mudamos o tempo inteiro. E aí, se você for ver, aqui é um quadro de idade que mostra o seguinte: isso aqui é o sono REM. Ele começa na fase, está vendo? De 25, 29 anos, ele ainda tem uma quantidade que vai se diminuindo, mas ainda mais ou menos se mantém igual. Mas olha o sono profundo, que é o slow wave sleep, que é o sono 3, a gente tem muito sono profundo na época de adolescência, na época do adulto jovem. E isso vai reduzindo, reduzindo, reduzindo e ficando muito menor do que no início da nossa vida. Então, a gente tem mudanças estruturais do sono durante a vida. E aí, por conta dessa mudança toda de perfil de sono, o que a gente vai ter muito mais? O idoso não cochila muito mais? Ele cochila muito mais, ele vai ter períodos de sono durante o dia maiores, né, períodos cortados, né, ele vai dar aquela cochiladinha que você vê, está dormindo. Então, ele vai ter mais sonolência durante o dia, porque a noite dele é muito mais fragmentada. Vai ter mais sonolência diurna, tá certo? Do que no jovem. O jovem não vai ter tanta sonolência, mas o idoso vai ter. A perda da capacidade de dormir, então ele tem uma dificuldade maior de início de sono. E muitos começam a usar sedativos, né? Então, 60% dos idosos, de alguma forma, quer dizer, idoso que eu estou falando é idoso padrão. Eu acho que isso vai mudar, né? A gente tende, hoje em dia, a dizer que o idoso é a partir dos 70, porque os 60 está todo mundo ativo, ainda mais com a nova reforma da Previdência. Vai estar todo mundo trabalhando, tá certo? Então, essa história de idoso com 60 anos é balela, né? Principalmente para os mais jovens. Então, ainda bem, né? Porque a gente está muito mais ativo, a gente vai viver muito mais do que viviam os nossos avós. A gente vai viver acima dos 90 anos. Então, isso aqui para a gente é muito importante, porque a população está envelhecendo. Então, eu tenho que saber como é que eu vou cuidar. O que eu vou fazer? Né? O que a gente vai orientar para que o sono continue bom? Então, a maior parte das pessoas, acima de determinada idade, já estão usando medicamento. Muitos usam medicamento, normalmente mal indicados. Medicamentos que alteram o perfil de sono, alteram a qualidade de sono. E isso é uma coisa que a gente tem combatido bastante. Está se mudando muito esse perfil de uso de medicação para que não se altere aqueles perfis de sono que a gente precisa ter. Bem, e aí a gente vai falar sobre quais são as doenças, distúrbios mais comuns. Eu, obviamente, não vou falar de todos, a gente vai falar dos que são mais comuns na população em geral. A gente tem dois distúrbios do sono que que são os principais no nosso dia a dia, que é a apneia do sono, que eu vou falar o que é, e a insônia, que é muito comum. Você tem uma ideia? A gente fez um epidemiológico de 2007, né, o Instituto do Sono fez um epidemiológico internacional, que eu vou falar nele aqui. O que é epidemiológico? A gente vai estudar a população para saber qual é o perfil de sono da população da gente. Só que não foi um perfil de questionário, quando o mundo inteiro fazia. A gente fez com polissonografia. E a gente teve um resultado que apavorou o mundo inteiro, né? Nós tivemos um resultado de que 32% da população de São Paulo, que esse epidemiológico foi aqui, tem apneia do sono.
É muita gente, é muito distúrbio do sono. Desses 32%, muitos tinham apneia mais severa. 32% tinham apneia. Com sintomas, né, era um percentual muito alto. Muitos têm e não sabem que têm. 36% da população tinha insônia. 36% da população de São Paulo. E isso só aumenta. Ou seja, são distúrbios muito comuns. 30% da população é muita gente. Muito mais do que tuberculose, muito mais do que depressão, apesar de que a depressão causa insônia, e parece que a depressão vai ser a principal doença, né, daqui a alguns anos. A gente está se programando para ter o número 1, né, em termos de doença, a depressão daqui a alguns anos. E a depressão vem junto com a insônia. Né? Normalmente, a insônia ela é secundária aos processos psiquiátricos de forma geral. Então, o que é a apneia do sono? A apneia do sono não é só o ronco. O ronco é um sinal de alerta. Tem gente que tem apneia e não ronca. A apneia ela é um fechamento da via aérea superior que acontece várias e várias e várias vezes à noite. E a gente quantifica esses fechamentos de via aérea. Então, a gente tem uma via aérea que vai do nariz até a região do pulmão. Essa região posterior, que fica atrás da garganta e da língua, é uma região que a gente chama de hipofaringe. É ela que é muscular, é uma região toda muscular. E essa região vai ficando flácida, acumulando gordura, e ela tende a colabar quando a gente relaxa do sono. E esse colapso dessa região é que se repete diversas e diversas vezes. Fechou a via aérea, baixa o oxigênio. Se abaixa o oxigênio, aumenta a frequência do coração. Se aumenta a frequência do coração, aumenta a pressão arterial. E aí todas as situações de risco começam a acontecer durante a noite. Quando o paciente chega para mim, ele já tem anos de doença. Eu pergunto, você se lembra quando você casou, você já roncava? É um sinal. Nossa, eu acho que eu já roncava nessa época. Ele se casou há 20 anos. Naquela época, ele já devia ter alguma coisa, mas o ronco era tido como uma coisa normal. Não, o ronco é um sinal de alerta. Criança não pode roncar. Roncou, tem que procurar assistência, tá certo? Porque toda alteração metabólica e as doenças na criança acontecem muito mais rápido do que no adulto. Então, criança não pode roncar. Tá certo? Bem, e essa interrupção da ventilação, por esse fechamento dessa região de via aérea, ela faz toda a alteração baseada na queda do oxigênio. Porque a gente não respira, e não respira alguns segundos. Certo? Então, isso é a apneia do sono. Então, para vocês verem, aqui é o nariz, boca, língua, e aqui é a região posterior, que é essa aqui, que eu mostrei para vocês. Essa região, normalmente, o ar entra e sai sem dificuldade. Algumas pessoas têm essa região aqui mais flácida. Acúmulo de gordura, tendência de família, amígdala grandona, que fica bem aqui na entrada, no caso da criança. Né? Adulto também, vejo um monte de amígdala grande. Tiro todas. Até porque, não, né, quando chega para mim com a amígdala grande, tem a apneia do sono, não tem saída, tem que tirar. E aí, o que acontece? Essa região aqui é que ela colaba. E, quando ela colaba, ela fica muitos minutos, muitos segundos colabada. Eu já vi gente ficar com 70 segundos sem respirar, ou mais. Coisa que ele jamais faria se eu mandasse ele parar de respirar voluntariamente. Mas o sono permite isso. Então, ficam 10, 15, 20, 30, 50 segundos ou mais sem respirar. E aí abre a via aérea. Daqui a pouco ele fecha de novo. Fica mais sei lá quanto tempo. Abre a via aérea. E o fato dele abrir a via aérea é o cérebro que está fazendo isso. Vai caindo oxigênio, e aí o cérebro joga adrenalina no sistema. Por isso que ele aumenta a frequência. E aí o indivíduo volta a respirar. E isso acontece muitas e muitas e muitas vezes. Obviamente, não há coração que aguente, concorda? Em algum momento,
a pressão dele vai estar lá em cima, ele vai fazer um infarto, ele vai ter todas as suas complicações cardiovasculares, né, se não for acompanhado. E aí, só para vocês verem, isso aqui foi o trabalho que a gente fez em 2007, que mostrou essa incidência altíssima de apneia do sono. E aí, mais tarde, os outros países fizeram seus epidemiológicos num padrão semelhante e mostraram que não era 4% a 9%, quanto o mundo achava, eram 30%. E isso foi um trabalho que mudou os parâmetros, né, do dia a dia da apneia do sono. E aí, quais são os fatores mais comuns para a gente ter apneia do sono? Obesidade, fator número 1. Porque você imagina que aquele caninho muscular, que não tem nada segurando, é só músculo, ele fica cheio de gordura ao redor. E se ficar cheio de gordura ao redor, associado, por exemplo, a uma amígdala grande, ou, eventualmente, até uma própria tendência do indivíduo, que às vezes a gente tem uma flacidez maior de via aérea, ele vai virar um apneico mais importante, né? Um apneico mais grave. Então, obesidade, anormalidades craniofaciais. Vocês se lembram da figura do Noel Rosa, né? Com aquela queixo bem para trás? A gente vê muita gente assim, que tem esse queixo para trás, a estrutura dele de face, a estrutura posterior é pequena. Então, ele acaba tendo uma via aérea muito pequena. Esses pacientes, muitas vezes, a gente tem que operar, né? E fazer todo um avanço maxilomandibular. Mas o principal fator é a obesidade. Isso aqui vocês não conseguem ver, mas isso aqui são amígdalas enormes. Essas amígdalas aqui conversam com a úvula. Então, essas amígdalas aqui de um adulto, de uma criança, se ela tem queixa de ronco e tem apneia do sono, tem que ser tiradas. Tá certo? Até porque eu abro, né? Ajudo a beça via aérea a abrir. E, obviamente, idade. A idade vai fazendo a gente ficar flácido. Então, o idoso ele vai ter mais tendência à apneia do sono, vai ter mais apneia do sono, mas também eu vou ter um perfil melhor, eu vou permitir um número maior de apneias do que um adulto jovem, tá certo? Até por conta da situação dele. Acidente de trabalho, alterações do humor, depressão, memória, tudo isso vai embora quando você tem uma apneia mais grave. Muitos chegam para mim com alteração de memória. Doutora, eu não me lembro de nada, eu estou sem concentração, eu tenho uma sonolência enorme, eu não consigo dirigir, eu já bati várias vezes. E aí você tem que investigar o sono desse indivíduo. Irritabilidade e, muitas vezes, disfunção erétil. Alguns homens, mais ou menos em torno de 30%, queixa de disfunção erétil por conta de um sono muito ruim. Sonolência, déficit de atenção. A gente tem vários testes mostrando isso, que o indivíduo que, depois de uma noite de um apneico, ele não acerta nada. Teste de aptidão e concentração são péssimos. Função executiva, ele começa a não conseguir mais fazer as tarefas habituais e, obviamente, a memória vai embora. Por quê? Ele está privado de sono. A apneia do sono faz uma fragmentação do sono, porque o cérebro acorda o indivíduo a noite inteira para ele respirar. E aí, normalmente, ele tem menos sono profundo e menos sono REM. A memória vai para o espaço. Não se achou relação ainda ao Alzheimer. O que acontece hoje é que a gente tem tratado mais o indivíduo com Alzheimer que tem apneia do sono. A gente melhora a condição cognitiva deles. Então, eu tenho vários velhinhos que eu ventilo. Vários. Que acabam mandando que tem Alzheimer, e a gente melhora a condição de horários, a gente cicla melhor os idosos, porque o Alzheimer acorda, né, troca a noite pelo dia, e aí você começa a ajustar o sono do Alzheimer, ele começa a melhorar a cognição. Mas não existe ainda estudos mostrando que existe uma ação direta da apneia do sono no desenvolvimento de Alzheimer. Isso não existe ainda. De qualquer maneira, as consequências cardiovasculares da apneia do sono são muito importantes. Então, as arritmias, a insuficiência cardíaca, a hipertensão arterial é mais do que documentada, o estresse oxidativo, as inflamações, as desregulações metabólicas, tudo isso aqui acontece por conta dessa privação, né, e dessa fragmentação pesada do sono. Sem contar com também as alterações metabólicas. Então, o indivíduo vai ter mais alteração de glicose, mais alteração de insulina, e muitas vezes ele desenvolve diabetes tipo 2. E a insônia? Falando sobre a insônia, também 36% da população, e pior, de mulheres. Somos nós que sofremos de insônia na maior parte das vezes, né? Os meus insônios, 80% são mulheres.
Por quê? Os nossos hormônios ajudam, mas eu acho que a gente tem um perfil de sono, né, que predomina, eventualmente, acaba, por conta das ansiedades, das preocupações, alterações de humor e depressão, você acaba fazendo mais alteração. Apesar de que, na evolução, a mulher dorme melhor do que o homem. Quando a mulher é para dormir, ela dorme muito melhor do que o homem, né, porque, eventualmente, ela não precisava caçar, né, na teoria da evolução. Bem, qual é a epidemiologia da insônia? 40% a 50% da população tem alguma queixa de insônia. Ou porque não dorme, não começa o sono mal, ou porque não consegue dormir no meio da noite, ou porque acorda cedo demais. 13% a 45% da população tem dificuldade de iniciar o sono, não consegue iniciar fácil. 20% a 65% tem sono fragmentado. 15% a 54% tem despertar precoce, acorda antes do tempo, tem muito a ver com ansiedade. Você está mais ansiosa, está mais preocupada, todo mundo acorda às 4 da manhã e não consegue dormir mais. Não é isso? Então, quando começam a me dizer, olha, não consigo dormir, acordo às 4 e não consigo dormir, isso é típico de quadro de ansiedade. Ansiedade, angústia, e você tem que medicar muitas vezes elas, né, para que, eventualmente, a gente consiga ajustar. E, obviamente, ver o que está acontecendo, né? Tem alguma coisa acontecendo. Às vezes, ela nem sabe o que está vendo, mas está mexendo, tanto é que ela acorda mais cedo. 11% do sono, né, não reparador, pela manhã, reclama de não ter um sono bom, o sono tá, né, não descansa. E, normalmente, essas mudanças estão muito relacionadas à idade, né? A gente, depois da menopausa, sofre mais de insônia. Não, a gente tem que procurar alguma doença associada, depressão é uma delas, e tem muita alteração relacionada com insônia, né? E algumas doenças específicas que causam mais insônia, né? Isso aqui é a mudança, né, e a prevalência da insônia de acordo com a idade. Repara, olha como é que é mais comum aqui no final da vida, né? Se reclama muito mais de insônia nesse período, que é o período que a gente normalmente está pior do sono. As mulheres de 50 a 64 anos, é bem na época da menopausa, né? Também tem muita incidência de insônia. Mas a gente tem uma incidência alta de insônia a vida toda, principalmente depois da adolescência. Pois bem, causas, a gente já falou, depressão, estresse, alguma condição clínica não tratada, medicação, tem muito remédio que dá insônia, e tem que ter um pouco mais de cuidado com a medicação que se usa. Alterações de ritmo, né? Mas, às vezes, a gente está com um ritmo ruim, você está dormindo mais tarde, acordando mais tarde, ou dormindo mais tarde, acordando mais cedo por algum problema de vida. E as situações relacionadas à idade. Pois bem, tudo isso acaba causando o quê? Privação de sono, que é o nosso grande problema. Às vezes, não é nem um distúrbio do sono, é porque a gente faz privação voluntária, pelo trabalho, pela vida do dia a dia. E isso, como a gente falou, é acumulativo mesmo. E a gente vai acumulando o que falta de sono. Se eu consigo dormir no dia seguinte, ótimo. Mas se eu não consigo, eu só vou somando pontos para menos. Óbvio que eu vou ter muito mais sequência e facilidade de ter acidente. Óbvio que eu vou ter muito mais desastre. O que tem de desastre, o que tem de problema em relação à linha produtiva e indústria, é o tempo todo, né? Os indivíduos que trabalham com grandes máquinas perdem dedo por falta de concentração, por sono, muitas vezes. Muito mais até do que por bebida alcoólica. Normalmente é por sonolência. Erros médicos. Muitas vezes você não raciocina, você está privado de sono. Dias de plantão, vai errar, não tem saída, o cérebro não funciona. Aumento da mortalidade, a gente acaba tendo mais doenças, redução da qualidade de vida e perda de produtividade. Quando você está com sonolência, você não trabalha. Você não consegue produzir. Aí, tirando muitas vezes, quando a gente tira aquela, né, siesta após almoço, você acorda revigorada e consegue fazer tudo o que você precisa. Então, na realidade, a privação de sono já se sabe que ela é responsável por várias alterações. Porque muita gente não consegue repor, né? E fica com muito déficit de sono. E isso, com o tempo, já se sabe que causa hipertensão, diabetes, depressão, obesidade. Trabalhador de turno engorda a beça. Difícil você ver uma enfermeira gordinha, aliás, magrinha. Com o tempo, elas engordam.
o indivíduo com privação, o indivíduo técnico de laboratório, que trabalha em turno, o próprio técnico da polissonografia, eles vão engordando, porque tem fome à noite, porque comem porcaria e porque os ciclos ficam trocados. Né? Então, já se sabe, tem muita alteração. Vou mais rápido. E câncer, até mesmo câncer se discute hoje em dia em relação a isso. Parece que sim, que até o câncer é mais comum em indivíduos que têm privação de sono. Tem alguns trabalhos mostrando isso. Bem, é um problema de saúde pública. E a gente cada vez se preocupa mais com o sonolento, porque ele vai bater e vai matar metade, né, de um ônibus, eventualmente, né, de um caminhão. Né? As estradas são perigosas porque normalmente não se respeita. E tem vários trabalhos mostrando só acidentes automobilísticos associados à sonolência. Entrando na pele, então, que eu acho que é a história. Durante muito tempo, a gente não conseguia entender por que o indivíduo que dorme... Vou até adiante para vocês verem. O indivíduo que dorme bem tem essa cara, não é? Não tem? 8 horas de sono, que maravilha. Vocês que trabalham com estética, vocês percebem claramente a face de quem dormiu e de quem não dormiu. Claramente. Só que a gente não conseguia dizer... Eu sabia, eu trato o indivíduo que tem problema de sono, oriento eles em relação a sono, mas não conseguia entender o que acontecia. Então, um grupo americano começou um trabalho muito interessante e conseguiu confirmar o que a gente sabia, só que identificou isso de uma forma absolutamente científica. Fizeram trabalhos, esse é um dos trabalhos, inclusive isso foi publicado na Isto É, 2013, 2016, e aí, quando eu vi eu fui atrás do trabalho de base, que é o que me interessa, é o trabalho científico que me interessa. Então, esse trabalho, né, que foi num grupo americano, essa mulher aqui, que é a Baron, Edna Baron, ela trabalha muito com pele. E aí ela separou 30 mulheres que têm uma quantidade de sono boa, acima de 5 horas, e 30 mulheres com uma qualidade de sono muito ruim. Isso aqui é um questionário que a gente faz de qualidade de sono e que a gente consegue definir se ela tem uma quantidade boa e uma qualidade boa. E elas, então, eram 30 que tinham bom sono e 30 que não tinham bom sono, e aí fizeram vários estudos. Isso aqui é um estudo, uma avaliação de idade da pele intrínseca e extrínseca, fotos para analisar o escurecimento abaixo dos olhos, todo mundo fica com isso aqui preto, né? Escuro, quando não dorme, e eles conseguiram medir isso exato com fotografia. Mediram a hidratação, né? Exatamente fazendo aquelas medidas de hidratação de pele, né? Com um evaporímetro, né? Colavam e viam como é que era a perda da hidratação da pele. Expuseram essas mulheres à luz ultravioleta para ver como é que era a cicatrização do indivíduo que dormia e do não dormia. E fizeram também os questionários de percepção de aparência. Elas diziam se elas se sentiam bem ou não. E, assim, mediram de uma forma muito científica o que acontecia com a pele quando o indivíduo dormia e quando não dormia. Pois bem, e viram o seguinte, isso é o bom dormidor e isso é o mau dormidor. Em relação a envelhecimento, o indivíduo que dormia bem tinha um menor potencial de envelhecimento da pele do que o que não dormia. Isso cientificamente comprovado. O indivíduo que tinha bom sono tinha menos perda de líquido. A hidratação da pele era mais de 30% melhor do que o que não dormia. O indivíduo que não dormia... O que é isso aqui? Aqui é o Sindexa, a resposta do Sindexa. Tinha toda uma alteração de envelhecimento, tanto extrínseco, isso aqui é envelhecimento extrínseco e intrínseco de pele, e esse aqui também em relação à hidratação. Ou seja, eles conseguiram comprovar que o sono muda intrinsecamente a pele. Se você dorme, você tem um perfil de pele muito melhor. E aí, nos questionários que eles falavam em relação à aparência física, os indivíduos que dormiam tinham uma percepção de qualidade de vida, de sono, autopercepção, se eu estou bonita, se eu estou feia, muito melhor do que o indivíduo que não dormia. Ele se sentia muito feio, ele se sentia com uma aparência cansada, e é uma autopercepção de que a coisa não estava bem. Então, se comprovou, né, um dos primeiros trabalhos comprovando que os sinais de envelhecimento da pele, ruga, manchas, diminuição de elasticidade, ficam pior
quando o indivíduo não dorme, ele é privado crônico de sono. A regeneração fica mais lenta e a barreira da pele fica muito mais exposta a agentes estressores. Então, você tem muito mais lesão de pele por conta da privação de sono. A redução da regeneração após a exposição da luz solar foi mais longa, então ela demorou muito mais a regenerar do que o que tinha dormido, os que dormiam melhor. 30% menor capacidade de hidratação de quem dormia melhor. A pele era mais 30% hidratada. Gente, isso aqui é científico. Isso não é porque eu acho. Foi feito num grupo muito sério americano. E outros trabalhos se seguiram. Esse aqui eu gostei muito, porque assim, tem outros, mas eu peguei os principais, que fala exatamente de como fica a aparência do indivíduo depois que eu trato ele da apneia do sono. Não é só a privação de sono por conta de uma insônia, por conta de uma vida mais atribulada. A gente percebe claramente que o indivíduo apneico, depois que eu trato, acorda, muda vinco, viço de pele, coloração, ele dorme. É impressionante a diferença. Só que a gente não tinha isso cientificamente testado. Esse trabalho fez isso. Pegou 20 adultos com apneia do sono e foram avaliados 2 meses depois do uso do CPAP, que é a ventilação noturna que a gente usa para tratar. 2 meses depois. Não sei se vocês, aliás, vão perceber muito mais do que eu, que tem muito mais experiência em avaliar a pele do que eu. Mas dá para perceber o perfil do olho desse homem. Então, eles viram o olho e viram essa região ao redor da boca, que foram as regiões que foram analisadas. Vocês percebem que ele parece mais novo? Então, o que eles dizem? Essa senhora também. Normalmente, que a gente percebe é que eles abrem o olho. É incrível, eles dizem isso. Meu olho abriu, eu não tinha olho aberto, agora eu tenho. Então, se você olhar, os vincos melhoram, a região ocular melhora, isso dá uma sensação de rejuvenescimento real, e é mesmo. Né? Parece, os mecanismos para que isso aconteça em relação ao sono estão relacionados à oxidação, né? Radicais livres, mas isso ainda está em estudo. Por que isso acontece? Pele mais clara, menor vermelhidão, 75 mais alerta, mais jovens e mais atraentes pela percepção deles. Me sinto melhor, estou mais atraente, estou mais... Né? E o que eu achei de mais interessante foi esse outro trabalho aqui, que viu os efeitos negativos da restrição do sono na aparência social. Como é que você se sente? Sabe o que eles viram? Que as pessoas evitam se relacionar com indivíduos que têm aspecto sonolento e cansado. Você acredita? Isso foi um trabalho científico da escola da Royal Society inglesa, e que viu assim, quando você tem perfil de cansado, tem aquela cara de cansado, as pessoas evitam chegar perto. Tem uma sensação de... Isso é instintivo. E isso foi real, foi bem visto. A privação aguda do sono, a privação aguda faz com que ele pareça cansado, reduz a interação social e as pessoas evitam relacionamento com indivíduos que parecem mais cansados, porque não dormiram. E aí, de novo, é impressionante a diferença de aparência. E isso é a diferença de 8 horas de sono. Então, isso aqui é um trabalho que mostrou... Quando o indivíduo consegue as 8, 9 horas de sono dele, qual é a aparência? Então, eles privaram esses indivíduos de sono e depois eles fotografaram depois do sono, né, dos justos. E as caras eram muito diferentes. Só para vocês terem uma ideia, é assim que a gente faz o diagnóstico das doenças do sono. Isso é uma polissonografia, a gente faz lá no Instituto. E, basicamente, a gente vê toda a parte eletroencefalográfica, respiratória, movimentos oculares, ronco, movimentos de tórax e abdômen. Aqui dentro tem o eletrocardiograma, oximetria de pulso, movimento de perna. Então, a gente faz muitas avaliações durante o sono. Só para lembrar, isso aqui também veio do Extra, aquela reportagem que eu falei para vocês, que saiu baseado nesses trabalhos últimos da Barron, e que mostrou o seguinte: dormir, em média, 7 a 9 horas por dia, se a gente conseguir. Agora, tem outras coisas que a gente tem que fazer. Tem que ter uma higiene do sono legal. Tem que dormir sempre no mesmo horário, evitar estimulantes à noite, diminuir os estímulos, diminuir a luz, ir para a cama para dormir, evitar a TV no quarto e todas as situações que a gente pode melhorar o sono da gente. E é interessante
que ele coloca aqui, dormir 7 horas, 7 a 9 horas, mas não pode esquecer, para ficar bem, de usar o seu hidratante, que vocês devem falar mais do que ninguém, e não esquecer de jeito nenhum de usar o filtro solar diariamente, né? Que aí vocês também têm muito bem como orientar. Mas, de novo, se a gente trabalha com beleza, se a gente trabalha com a mulher, se a gente trabalha no dia a dia, você tem que perguntar, você dormiu? Que não adianta tudo que vocês fazem, se elas não dormem. Concordam? Então, a gente pode fazer isso e pode orientar como, né, ou como ela deveria fazer. Tá? Isso aí é para todo mundo que trabalha com o dia a dia das mulheres.